celebração aqui na Capela Santa Luzia, dentro desse período da Páscoa, para festa da Ascensão do Senhor. Queria colocar de forma muito particular a reforma da Igreja Matriz, agradecer a Deus que essa semana a Puriterna foi concluída e também nós já temos aprendizando de retorno lá para a igreja, passando daqui a 15 dias, no final de semana de maio, nós já sábado celebrando lá na Igreja Matriz. A gente agradece essa etapa que está se concluindo, os trabalhos que estão sendo feitos. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Diante do altar do nosso Deus, queremos pedir perdão dos nossos pecados. Hoje, celebrando a Ascensão do Senhor, Cristo nos concede a responsabilidade de levar a sua palavra a todos os lugares. E nós queremos pedir perdão a Deus quando nós não somos esses evangelizadores por onde o Senhor nos envia. Por isto cantemos o pedido de perdão. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhe falando do reino de Deus. Renovações desse louvor, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Todos por renovações desse louvor, o Senhor subiu ao toque da trombeta.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, exorto-vos a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência e no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo já deu. Daí esta palavra: tendo subido às alturas, ele capturou prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ele subiu. O que significa isso, senão que ele desceu também às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu mais alto do que todos os céus, a fim de encher o universo. E foi ele quem instituiu alguns como os apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora, Ele está no meio de nós. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio de sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos dentro desse período final da Páscoa, celebrando a vitória do Senhor sobre a morte. Um tempo muito especial para nós católicos, para nós cristãos. E dentro do próximo domingo, já nós vamos concluir o tempo pascal, quando nós vamos celebrar Pentecostes. Quando nós vamos celebrar então Pentecostes. E a festa da Ascensão, na verdade, é uma festa de preparação para esse dia de Pentecostes, quando a igreja recebeu a força do Espírito Santo. Nós temos a recomendação então do Senhor que os discípulos ficassem lá em oração para poder receber a força do alto. E todos nós então, dentro dessa festa do Senhor, nós somos convidados a renovar essa semana o nosso espírito de oração para poder receber a força do alto, a força de Deus.
E como nós precisamos receber de fato na nossa vida essa força do alto. Quantas vezes a gente vai quase como que rastejando, quase como que caindo, ou querendo também desistir, sem forças para levar aquela missão que Deus confiou a cada um de nós. Então nós precisamos dessa força do Espírito Santo para que Ele venha nos impulsionar, nos animar também para que a gente faça e realize a nossa missão, não apenas como uma cruz, como um peso, como algo que é enfadonho, mas que a gente também sinta a grande alegria de poder ser esse servo de Deus, esse discípulo de Deus, para levar o seu Evangelho a todas as criaturas, a todos os lugares. O Senhor nos recomenda então, nos dá a ordem, que nós precisamos anunciar o Evangelho a toda criatura. Mas como anunciar o Evangelho dentro desse mundo que nós vivemos, com as responsabilidades que nós temos, com esse mundo que é tão marcado por mudanças, por tecnologia, por ciência, por uma cultura que vai todo o tempo, constantemente se transformando, e também às vezes os valores vão sendo esquecidos e as pessoas vão acabando por terminar desnorteadas, sem saber por onde seguir, por onde caminhar. Então nós temos também uma responsabilidade muito grande, dentro dos desafios do mundo de hoje, de anunciarmos o Evangelho. Nós temos essa missão pelo nosso batismo. E para a gente anunciar também o Evangelho, cada um de nós precisa fazer a experiência com o Evangelho do Senhor. Nós não podemos simplesmente anunciar o Evangelho se nós não acreditamos na palavra do Cristo. Nós não podemos ser evangelizadores se nós também não acreditamos em nosso Senhor como Filho de Deus. Nós não podemos levar esta missão adiante com a força do alto se também nós não temos aquela fé que nós precisamos para que essa missão possa continuar e chegar aos corações de tantas pessoas. Então, para que a gente também possa ser esse evangelizador, nós somos convidados a renovar e a fazer a nossa experiência com Deus. A nossa experiência com Deus é algo maravilhoso, que vai sempre nos renovando. Assim como duas pessoas que se amam, nós poderíamos pensar aqui em casal de namorados, que se amam loucamente, que se querem bem, um casal que se ama, que se quer bem. Todo dia o amor de um para com o outro renova a caminhada, por mais que as coisas possam parecer sempre as mesmas coisas, aquele amor que um tem pelo outro vai sempre dando a motivação para que as coisas sejam feitas dia a dia. Então esse amor de Deus também, que nós temos, que o Senhor tem por nós, e que nós temos por Deus, não é um amor parado, não é um amor estático, não é um amor que não tem suas novidades, muito pelo contrário. Esse amor do Senhor por nós e nosso amor por Deus vai sempre nos renovando e vai sempre nos conquistando e vai fazendo da nossa vida um momento novo, esse momento novo que nós precisamos sempre vivenciar, porque se também esse amor não nos cativar e esse amor não se renovar dentro de nós, a nossa fé vai ficando enfadonha, a nossa fé vai ficando assim mofada, a nossa fé vai ficando sem graça. Então nós precisamos, dentro dessa relação que nós temos com Cristo, com amor a Ele, e confiando nesse amor que o Senhor tem por cada um de nós, levar a missão adiante e anunciar, antes de tudo, a todos os povos, a todas as criaturas, que esse Deus que nós proclamamos, anunciamos, é um Deus de amor, um Deus que quer bem a todos nós e que quer a nossa felicidade. Diz o texto do Santo Evangelho que os sinais vão acompanhar aqueles que crerem. É interessante que o texto do Evangelho fala de diversos milagres, falaram novas línguas, expulsaram demônios, se beberem veneno não morrerão, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. O texto do Evangelho fala sobre diversos milagres que vão acompanhar
aqueles que acreditam no Evangelho e que vão pregar a sua palavra. Mas a palavra que é utilizada aqui no texto são sinais. Os sinais do Senhor acompanhavam os discípulos. Os sinais do Senhor são para além desses sinais que estão aí dentro do texto do Evangelho. E nós podemos olhar para a nossa vida cristã, para a nossa decisão de seguir o Cristo, e ver mesmo, perguntar, e olhar, e enxergar quais são estes sinais que o Senhor vai nos dando e confirmando a nossa missão. Porque também nós precisamos dessa confirmação de Deus dentro do nosso Evangelho. Então o Senhor vai manifestando os seus sinais a cada um de nós. E se nós prestarmos bem atenção, quantos sinais o Senhor nos concede a cada dia, a cada momento. Às vezes nós podemos pensar que um sinal de Deus é alguma coisa que explode nos ares, alguma coisa assim que faz muito barulho, alguma coisa, aqui mesmo tem um sinal de Deus. Vocês imaginem que quando Cristo multiplicou os pães, quando o Senhor tinha feito aquele grande milagre da multiplicação, pessoas chegaram para nosso Senhor e perguntaram: mas que sinal tu nos dás para que possamos acreditar em Ti? Mas que coisa mais estranha, o Senhor tinha acabado de fazer um milagre, algo muito profundo, que era a multiplicação dos pães, mas parece que as pessoas não estavam lá muito animadas com aquele milagrezinho de churuca, que os pães foram se multiplicando assim, mesmo na horizontal. Não foi como o maná do céu, que caiu pão lá do céu. Então as pessoas estavam, quem sabe, querendo algo que caísse pão lá do céu, para que pudessem ver exatamente, constatar que o Senhor tinha feito aquela multiplicação dos pães. Mas que cegueira espiritual desse pessoal, que não conseguia ver o sinal que o Cristo estava fazendo naquele momento, se confirmando como Messias e renovando o sinal de Moisés. Mas aquela dureza, aquela cegueira espiritual daquele povo da multiplicação dos pães, muitas vezes também é a nossa cegueira. Jesus Cristo está constantemente manifestando o seu amor, os seus sinais na nossa vida, e a gente não vai percebendo, desejando uma coisa estupenda caindo do céu. Mas às vezes o sinal de Deus, ele pode ser uma simples formiga que a gente vê. Depende do olhar que a gente olha para a formiga, que a gente olha para as coisas pequenas. Eu posso estar muito triste na minha vida, sem querer enfrentar a vida, sem querer lutar, enfrentar os desafios que tenho que enfrentar. A gente olha para uma formiguinha pequenininha, um ser que não tem cérebro, que não pensa, lutando lá, fazendo suas atividades, não para de se mexer. E a gente que tem um cérebro, que tem cabeça, que tem razão, que pode pensar, refletir, não quer nem enfrentar os desafios que nós temos para enfrentar. Então, os sinais de Deus, eles são muito diversos. Depende de como a gente olha para a nossa vida e como Deus vai nos falando. Coisa maravilhosa que eu acho nas parábolas do nosso Senhor, nos ensinamentos das parábolas. Tomemos aqui, por exemplo, a parábola da videira verdadeira. Tomemos como exemplo aqui a parábola do bom pastor. Esses dias que nós escutamos, o Senhor via lá o bom pastor, e o Senhor percebia que aquela situação falava de Deus para ele e para nós. Ele viu uma planta, via a videira, e ele viu que naquela videira Deus falava para ele, tinha ensinamento para dizer para ele. O Senhor olhava para as realidades em sua volta e via que Deus se comunicava com ele. Então Deus também se comunica conosco através dos fatos, daquilo que vai acontecendo, através mesmo da natureza que o Senhor deixou para nos alegrar o coração. Então Deus também vai se comunicando com a gente de diversas formas, através de uma palavra amiga, através de um encontro inesperado, através da sua palavra do Evangelho, através da Eucaristia. Quantas vezes Deus vai nos falando
e a gente pensa que é apenas uma ideia de coincidência, mas Deus está nos falando, está nos dizendo: eu estou ao teu lado, eu não desisti de ti, eu caminho contigo, eu estou ao teu lado para te proteger, eu estou ao teu lado para te socorrer. Quando tu me invocares, eu te ouvirei, eu não te abandono, eu te fortaleço, eu te ilumino. Quantas vezes, através das coisas que vão se sucedendo, Deus vai nos falando e vai manifestando os seus sinais. É claro também que todos nós passamos por dores e por dificuldades. O Senhor não nos diz que nós não haveremos no nosso anúncio do Evangelho passar dificuldades, mas Ele garante para nós a sua presença e que vai confirmando ao longo da nossa vida os seus sinais. Mas tem também uma coisa muito bela que o Senhor diz no texto do Evangelho. Ele confirma com os sinais o anúncio da sua palavra. Não é qualquer palavra que nós falamos, não é qualquer vida que nós vivemos. O texto do Evangelho diz que ele confirmava a palavra do discípulo através dos sinais, a sua palavra. Então também nós precisamos fazer a experiência de comunicar esta palavra de Deus uns aos outros, para quem Deus coloca no nosso caminho, e a gente colocando também a palavra com amor na vida das pessoas, nós haveremos de perceber os sinais que Deus vai nos mostrar, nos indicar, para que a gente não desista no meio do caminho. Um evangelizador não pode parar no meio do caminho. O evangelizador, ele precisa seguir o caminho que Deus traçou para ele, a missão que o Senhor traçou para cada um de nós, e levarmos a nossa missão com fidelidade até o dia que o Senhor nos chamar, e também cada um de nós poder se sentar ao lado de Deus Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja o Agradecemos a nossa fé, cremos, Pai, toda